Cinderela. Era uma vez um fidalgo que se casou em segundas núpcias com a mulher mais soberba e mais orgulhosa que já se tinha ouvido falar. Ela tinha 2 filhas de temperamento igual ao seu, sem tirar nem pôr. O marido, por seu lado, tinha também uma filha, mas esta era doçura em pessoa e de uma bondade sem par. Que nisso havia saído a mãe, que tinha sido a melhor criatura deste mundo. Assim que o casamento foi celebrado, a madrasta começou a mostrar o seu mau e verdadeiro gênio. Não tolerava as boas qualidades da enteada, que fazia com que suas filhas malvadas parecessem ainda mais detestáveis. Encarregava dos serviços mais grosseiros da casa. E assim, era a menina que lavava as vasilhas, esfregava as escadas, que limpava o quarto da senhora e os das senhoritas, suas filhas. Quanto a ela, dormia no sótão, numa mísera enxerta de palha, enquanto as irmãs ocupavam quartos atapetados, com camas da última moda e espelhos onde podia se vir da cabeça aos pés. A pobre menina, bondosa como era, suportava tudo com paciência. Não ousava se queixar ao pai, que a teria repreendido, já que era sua mulher quem sempre dava as ordens na casa. Sempre depois que terminava seu trabalho, Cinderela se metia num canto junto à lareira e se sentava no meio das cinzas. Por isso, todos passaram a chamá-la de Gata Borralheira. Mas a mais caçula das irmãs, que não era tão estúpida quanto a mais velha, começou a chamá-la de Cinderela. No entanto, apesar das roupas suntuosas que as filhas das madrastas usavam, Cinderela, com seus trapinhos, parecia 1000 vezes mais bonita que elas. E desta forma, o tempo passou. Um belo dia, porém, o filho do rei deu um baile e convidou todos os figurões do reino. E nisso, nossas 2 senhoritas, irmãs de Cinderela, estavam entre os convidados, pois desfrutavam de certo prestígio. As donzelas ficaram entusiasmadas e ocupadíssimas, escolhendo as roupas, os penteados e as joias que poderiam lhe cair melhor. Mas, para Cinderela, era somente mais um sofrimento, pois era ela quem tinha de passar a roupa branca das irmãs e engomar os seus babados. Por dias inteiros, as duas só falavam do que iriam vestir. Acho que vou usar o meu vestido de veludo vermelho com a minha renda inglesa, disse a mais velha. Só tenho minha saia de todo dia para vestir, mas, em compensação, vou usar o meu manto com flores douradas e meu broche de diamantes, que não é de se jogar fora, falou também a mais nova. Assim, mandaram chamar o melhor cabeleireiro das redondezas, para levantar-lhes o cabelo, em 2 torres de caracóis. Mandaram comprar moscas dos melhores fabricantes, e chamaram Cinderela, para pedir a sua opinião, pois sabiam, no fundo, que tinha bom gosto. Cinderela, sempre muito bondosa, deu os melhores conselhos possíveis e até se ofereceu para penteá-las, coisa que elas aceitaram na hora. E enquanto eram penteadas, lhe perguntavam: Cinderela, você gostaria de ir ao baile? Pobre de mim, as senhoritas estão por certo zombando. Isso não é coisa que se convenha. Tem razão, todo mundo iria rir um bocado se visse uma gata borralheira indo a um baile, riu a mais velha. Qualquer outra pessoa teria estragado seus penteados, mas Cinderela era boa e penteou-os com perfeição. As irmãs ficaram quase 2 dias sem comer, tal era seu alvoroço. Arrebentaram mais de 1 dúzia de corpetes, de tanto apertá-los para afinar a cintura, e passavam o dia inteiro na frente do espelho. Quando enfim o grande dia chegou, elas partiram, e Cinderela seguiu-as com os olhos até onde pôde. E quando sumiram de vista, começou a chorar. Sua madrinha, que a viu em prantos, lhe perguntou o que tinha. Eu gostaria tanto de... Cinderela soluçava tanto que não conseguia terminar a frase. A madrinha, que era fada, disse a ela: Você gostaria muito de ir ao baile, não é? Ai de mim, como gostaria! Cinderela disse, suspirando fundo e secando suas lágrimas. Pois bem, se prometer ser uma boa menina, eu a farei ir ao baile. A fada madrinha então foi com Cinderela até o quarto dela e lhe disse:
Desça ao jardim e me traga uma abóbora. Cinderela duvidou de início, mas por fim colheu a abóbora mais bonita que pôde encontrar e a levou para a madrinha. Não tinha a menor ideia de como aquela abóbora poderia fazê-la ir ao baile. E a madrinha, se aprontando, escavou a abóbora até sobrar somente a casca. Depois, bateu nela com sua varinha, e no mesmo instante a abóbora foi transformada numa bela carruagem, toda dourada. Em seguida, foi espiar a armadilha para camundongos, onde encontrou 6 camundongos ainda vivos. Disse a Cinderela que levantasse um pouquinho a portiola da armadilha, e em cada camundongo que saía dava um toque com sua varinha, e ele era instantaneamente transformado num belo cavalo, formando-se assim 3 belas parelhas de cavalos e um bonito cinza camundongo rajado. E vendo a madrinha confusa, sem saber do que faria um cocheiro, Cinderela falou: "Vou ver se acho um rato na ratoeira. Podemos transformá-lo em cocheiro." "Boa ideia", disse a madrinha. "Vá ver." Cinderela então trouxe a ratoeira, onde haviam 3 ratos graúdos. A fada escolheu um dos 3, por causa dos seus bastos bigodes, e, tocando-o, transformou-o num corpulento cocheiro, bigodudo como nunca se viu. Em seguida, ordenou a Cinderela: "Vá ao jardim e encontrará 6 lagartos atrás do regador. Traga-os para mim." Assim que os trouxe, a madrinha os transformou em 6 lacaios, que num segundo subiram atrás da carruagem com suas libres, e ficaram ali empoleirados, como se nunca tivessem feito outra coisa na vida. A fada se dirigiu então a Cinderela. "Pronto, já temos como ir ao baile. Não está contente?" "Estou, mas será que vou assim tão maltrapilha?" Bastou que a madrinha tocasse com sua varinha, e no mesmo instante suas roupas foram transformadas em trajes de brocado de ouro e prata, incrustado de pedrarias. Depois, ela lhe deu um par de sapatinhos de vidro, o mais lindo do mundo. Pronta e deslumbrante, Cinderela montou na carruagem, mas sua madrinha lhe recomendou, acima de tudo, que não passasse da meia-noite, advertindo-a de que, se continuasse no baile um instante a mais, sua carruagem viraria de novo abóbora, seus cavalos camundongos, seus lacaios lagartos, e ela estaria vestida de novo com as roupas esfarrapadas de antes. E assim, Cinderela prometeu à madrinha que não deixaria de sair do baile antes da meia-noite. Então partiu, não cabendo em si de alegria. O filho do rei, a quem foram avisar que acabara de chegar uma princesa que ninguém conhecia, correu para recebê-la, e, encantado, deu-lhe a mão quando ela desceu da carruagem e conduziu-a ao salão de baile, onde estavam os convidados. Fez-se então um grande silêncio. Todos pararam de dançar e os violinos emudeceram. Tal era a atenção com que contemplavam a grande beleza da desconhecida. Só se ouvia um murmúrio confuso. "Oh, como é bela!" O próprio rei, apesar de bem velhinho, não se cansava de fitá-la e de dizer bem baixinho para a rainha que fazia muito tempo que não via uma pessoa tão bonita e tão encantadora. Todas as damas puseram-se a examinar cuidadosamente seu penteado e suas roupas, para tratar de conseguir iguais já no dia seguinte, se é que existiam tecidos tão lindos e costureiras tão habilidosas. O filho do rei conduziu Cinderela ao lugar de honra e em seguida convidou para dançar. Ao que ela dançou com tanta graça que a admiraram ainda mais. Foi servida também uma magnífica ceia, de que o príncipe sequer comeu, tão ocupado estava em contemplar Cinderela. Ela então foi se sentar ao lado das irmãs, com quem foi gentilíssima, partilhando com elas as laranjas e os limões que o príncipe lhe dera, o que as deixou muito espantadas, pois não a reconheceram. Estavam assim conversando, quando Cinderela ouviu soar um quarto para meia-noite. No mesmo instante, fez uma grande reverência para os convidados e partiu chispando. Assim que chegou em casa, foi procurar a madrinha. Depois de lhe agradecer, disse que gostaria muito de ir de novo ao baile do dia seguinte, pois o filho do rei a convidara. E enquanto estava entretida em contar à madrinha tudo o que acontecera no baile, as 2 irmãs bateram à porta, e Cinderela pôs-se a abrir. "Como demoraram a chegar?" disse bocejando, esfregando os olhos e se espreguiçando como se tivesse acabado de acordar.
Na verdade, não sentira nem um pingo de sono desde que as deixara. Se você tivesse ido ao baile, disse uma das irmãs, não teria se entediado. Esteve lá uma bela princesa, a mais bela que se possa imaginar, gentilíssima, e que nos deu até de suas laranjas e limões. Cinderela ficou radiante ao ouvir essas palavras. Perguntou o nome da princesa, mas as irmãs responderam que ninguém a conhecia e que até o príncipe estava pasmo. Ele daria qualquer coisa para saber quem ela era. Cinderela sorriu e lhes disse: Então ela era mesmo bonita? Meu Deus, que sorte vocês tiveram! Ah, se eu pudesse vê-la também. Que pena. Senhorita Giovanni, não poderia me emprestar aquele seu vestido amarelo que usa todo dia? Com certeza, respondeu a senhorita Giovanni. Vou fazer isso já já. Emprestar meu vestido para uma gata borralheira asquerosa como esta. Só se eu estivesse completamente louca. Cinderela já esperava essa recusa e a deixou muito satisfeita. Teria ficado terrivelmente embaraçada se a irmã tivesse lhe emprestado o vestido. No dia seguinte, as duas irmãs foram novamente ao baile, e Cinderela também, mas ainda mais magnificamente trajada do que da primeira vez. O filho do rei ficou todo o tempo junto dela, e não parou de lhe sussurrar palavras doces. A jovem estava se divertindo tanto que se esqueceu do conselho de sua madrinha, e foi assim que escutou soar a primeira badalada da meia-noite, quando imaginava que ainda fosse 11 horas. Levantou-se e fugiu, serele como uma corça. O príncipe, no mesmo segundo, a seguiu, mas não conseguiu alcançá-la. Ela deixou cair um dos seus sapatinhos de vidro, que o príncipe guardou com todo cuidado. Cinderela chegou em casa sem fôlego, sem carruagem, sem lacaios e com seus andrajos. Não lhe restara nada de todo o seu esplendor, senão um pé dos sapatinhos, o par que deixara cair. Perguntaram aos guardas da porta do palácio se não tinham visto uma princesa deixar o baile, e estes responderam que não tinham visto ninguém sair, a não ser uma mocinha muito mal vestida, que mais parecia uma camponesa que uma senhorita. Quando as duas irmãs voltaram do baile, Cinderela perguntou-lhes mais uma vez se tinham se divertido e se a bela dama novamente estivera por lá. Ao que elas responderam que sim, mas que fugira ao toque da 12ª badalada, e tão depressa que deixara cair um de seus sapatinhos de vidro, o mais lindo do mundo. Contaram que o filho do rei o pegara, e que não fizera outra coisa senão contemplá-lo pelo resto do baile. Tinham certeza de que ele estava completamente apaixonado pela linda moça, a dona do sapatinho. Diziam a verdade, porque, poucos dias depois, o filho do rei mandou anunciar ao som de trompas que se casaria com aquela cujo pé coubesse, exatamente no sapatinho. Seus homens, então, foram pelo reino, experimentá-lo nas princesas, depois nas duquesas e na corte inteira, mas em vão. Levaram-no até as duas irmãs, que não mediram esforços para enfiarem seus pés nele, mas sem sucesso. Cinderela, que as observava, reconheceu seu sapatinho e então pediu sorrindo docemente: Deixe-me ver se fica bom em mim. As irmãs começaram a rir e caçoar dela, mas o fidalgo, que fazia a prova do sapatinho, olhou atentamente para Cinderela e, achando-a belíssima, disse que o pedido era justo e que ele tinha ordens de experimentá-lo em todas as moças. Pediu a Cinderela que ela se sentasse. Levou o sapato até seu pezinho e viu que ele cabia perfeitamente, como um molde de cera. O espanto das duas irmãs foi grande, mas maior ainda quando Cinderela tirou do bolso o outro sapatinho e o calçou. Nesse instante, chegou a madrinha e, tocando com sua varinha nos trapos de Cinderela, transformou-os de novo nas mais magníficas de todas as roupas. As duas irmãs perceberam então que ela era a bela jovem que tinham visto no baile. E, arrependidas de seus modos, chocaram-se aos seus pés para lhe pedir perdão por todos os maus tratos que a tinham feito sofrer. Cinderela, claro, perdoou tudo e, abraçando-as, pediu que continuassem a lhe querer bem. Quando levaram Cinderela até o príncipe, suntuosamente vestida como estava, ela lhe pareceu ainda mais bela do que nunca, e, apaixonado como estava, poucos dias depois estavam casados. Cinderela, que era tão boa quanto bela, instalou as duas irmãs no palácio e as casou no mesmo dia com dois grandes senhores da corte, onde viveram, então, felizes para sempre.